revelado. Como comprei o prédio da minha nora após ser expulso para dar lugar a um cachorro. A sensação de traição apertou seu peito como um nó que se negava a desfazer. Nilson, pedreiro aposentado de 65 anos, olhou pela janela de seu aconchegante apartamento em São Paulo e viu a luz da tarde filtrar-se pelas folhas das árvores. Há poucos dias ele se sentia seguro em sua casa, cercado por um amor paternal que sempre cultivara. Agora estava prestes a ser expulso para dar espaço a um cachorro, o novo membro da família que sua nora decidira trazer. O golpe foi duro, uma facada no coração que ecoava lembranças gostosas da infância de seus filhos. Nilson sempre acreditou que sua família seria sua fortaleza. Ele trabalhou duro, levantou paredes, construiu sonhos. Mas agora, as risadas e os olhares compreensivos de sua nora, que antes traziam calor ao lar, se tornaram uma máscara que escondia ambição desenfreada. Por dentro, ele lutava contra a onda de indignação e tristeza. Ele não sabia para onde ir. O que fazer quando o lar se transforma em um cenário hostil? Sua mente fervilhava enquanto saía, sem rumo, sentindo o peso do mundo em seus ombros. Então, como se o destino estivesse conspirando a seu favor, cruzou com Carlos, um amigo de longa data que sempre acreditou em seu potencial. Vamos dar uma volta, Nilson. Tem algo de bom esperando por você, sugeriu Carlos, com aquela confiança contagiante. Eles começaram a explorar prédios antigos à venda, mas foi em um dia ensolarado, caminhando por uma rua arborizada, que o destino realmente se apresentou. O prédio do Meireles se ergueu diante dele, imponente e coberto de eras, como se estivesse esperando por alguém para reviver sua grandiosidade. Nilson sentiu uma chama acender em seu coração. Era um espaço em desuso, mas seus olhos viviam as possibilidades. Ele viu não apenas tijolos, mas sonhos e emoções, uma nova chance de construir algo significativo. O que você acha, Carlos? Podemos transformar isso em um lar novamente? Disse com uma voz cheia de expectativa. Com os recursos da aposentadoria e a ajuda de Carlos, Nilson se jogou de coração na proposta. Você vai ver, esse lugar vai brilhar de novo, encorajou Carlos. Quando a proposta foi aceita, um misto de alegria e nervosismo passou por ele. Era a hora do recomeço. Ele dedicou cada dia em reformas, rindo, suando, sonhando. E quando a transformação estava quase completa, o bairro começou a ouvir rumores. Aquela construção, que havia passado despercebida, estava voltando à vida. Então, num giro inesperado da vida, sua nora apareceu, com olhos cheios de ambição reluzente, pedindo ajuda com um projeto urbano para cães. Nilson sentiu o chão se abrir novamente. Agora, ele tinha que decidir. Devia usar essa nova conquista para desferir um golpe na traição que sentiu ou encontrar uma maneira de construir uma ponte entre eles. Ele se via ali, observando a mulher que havia desapontado seu coração, mas também reconhecendo que a vida estava cheia de ciclos. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O ar estava pesado com a tensão. Nilson respirava fundo, o coração acelerado. A verdadeira vitória não era só um prédio reformado, mas a chance de reconstruir laços perdidos. Ele olhou para sua nora, ali no hall do prédio, e se perguntou: o que será que o futuro nos reserva? A sala estava cheia de memórias e a história estava apenas começando a se desenrolar. O que viria a seguir? Apenas o tempo diria. A brisa fresca da tarde trazia um cheiro de promessa que envolvia Nilson enquanto ele observava sua nora se movimentar curiosa pelo prédio. Era estranho e ao mesmo tempo reconfortante ver aquele espaço que antes era apenas um sonho começar a ganhar vida.
Mas ao mesmo tempo, o nó em seu peito se apertava, lembrando-o do motivo pelo qual tudo tinha mudado. Durante a reforma, Nilson havia encontrado um novo propósito. Cada parede que levantou, cada canto que reformou, contava uma história de renovação. Agora, no entanto, a presença de sua nora despertava sentimentos confusos. Ela era a razão de sua dor, mas também poderia ser a chave para um entendimento que ainda não existia. Esse lugar está incrível, Nilson, ela disse, com um sorriso que misturava admiração e surpresa. Você realmente se superou. Ele a observou, tentando ler suas expressões. O olhar dela era um convite, mas também um alerta. Havia algo de diferente na forma como ela o encarava, como se estivesse começando a ver o homem que havia estado presente nas vidas de todos, sempre disposto a ajudar. Mas a memória da traição ainda pesava. E se nós trabalhássemos juntos, como antes? Sugeria Nora, com uma hesitação perceptível na voz. Este projeto pode ser uma chance para unirmos forças. Nilson sentiu um frio na barriga. Juntar-se a ela poderia significar abrir feridas, mas ao mesmo tempo poderia ser a oportunidade que esperava para curar o que estava quebrado. No entanto, um medidor de sua confiança vibrou em seu interior, lembrando-o da traição e do abandono. Quem é o verdadeiro dono disso tudo, hein? Ele perguntou antes que pudesse se segurar. O tom provocativo saiu como uma explosão. As palavras cortaram o ar e o silêncio que se seguiu era quase ensurdecedor. Ela desviou o olhar, como se a pergunta a tivesse pegado de surpresa. Nilson havia atingido um ponto sensível e era visível em sua expressão. Eu só queria ajudar, Nilson. Não foi uma traição, foi uma decisão difícil. Ela hesitou, buscando as palavras certas. Nilson se preparou para ouvir um discurso, uma justificativa, mas, para sua surpresa, ela saiu-se com algo próximo a uma confissão. Sempre admirei o seu trabalho. Mesmo antes disso tudo, você sempre foi uma inspiração para mim. Nunca quis que você se sentisse assim. A confissão havia quebrado parte da muralha que ele mesmo edificou. Nilson percebeu que havia mais do que apenas traição em sua nora. Ali havia uma mulher lutando de sua própria maneira, uma mulher tentando se adequar a amar e cuidar ao mesmo tempo. O peso do rancor começou a se desfazer. Eu não sei se estou pronto para isso, ele respondeu, a voz um pouco mais suave. Mas podemos tentar, certo? Um dia de cada vez. O alívio na expressão dela foi imediato, quase como se um raio-teste de esperança tivesse atravessado o espaço entre eles. Os planos de reforma se tornaram dias de colaboração, e ao olhar o novo resultado, Nilson sentiu uma calma brotar dentro dele. Eles conversavam sobre as cores, o design e o que queriam fazer com o espaço. Um cachorro apareceu na janela, impertinente e curioso, e por um instante, tudo pareceu mais leve. O sol estava se pondo, iluminando o prédio com um brilho quente. Nilson percebeu que esse espaço poderia ser mais do que apenas um lugar reformado. Poderia ser um recomeço. Mas, conforme se preparava para essa nova fase, uma mensagem apitou em seu celular. Sua nora leu e seu rosto mudou completamente. O que foi? Nilson perguntou, inquieto e curioso. Com os olhos arregalados, ela o encarou, um misto de preocupação e espanto na expressão. É do nosso advogado. Precisamos conversar. A venda do prédio pode não ser legal. Tem algo errado com a documentação. Nilson sentiu seu coração disparar. O que isso significava? A conquista e a reconciliação poderiam estar em risco novamente? O peso de um novo dilema se instalou sobre eles, como um eco sombrio de mais um golpe do destino. O que eles fariam agora? Nilson ficou paralisado, a mensagem ecoando em sua mente. A ideia de perder tudo novamente, de ver aquele sonho desmoronar, era um golpe que ele não conseguia suportar. A angústia, mais uma vez, abria espaço para a desconfiança. Ele olhou nos olhos da nora, buscando respostas, sem saber se encontraria apenas mais perguntas. Não é possível. O que você acha que podemos fazer? A voz dela tremia,
uma mistura de ansiedade e urgência. Ele percebia o quanto aquilo afetava não apenas os planos deles, mas também a reconstrução da relação que estavam aos poucos permitindo florescer. Precisamos ligar para o advogado, descobrir o que está acontecendo e quais são as propostas dele, Nilson respondeu, tentando manter a calma. Apesar da tempestade interna, ele se lembrou da nova dinâmica que estavam tentando construir. A preocupação em sua nora não era apenas por dinheiro, havia ali uma conexão emocional, um desejo de proteger o que eles estavam criando juntos. Ela assentiu, pegou o telefone e fez a ligação. O silêncio na sala era palpável. Nilson tentava se concentrar nas paredes em torno dele, na transformação que Ali estavam quase finalizando. Mas agora, cada imperfeição, cada risco, parecia amplificado. Oi, Carlos. É a Camila. Precisamos conversar sobre o prédio. A ansiedade da nora se refletia em seu tom. Nilson caminhou até a janela, observando o céu avermelhado. Ele queria encontrar um pouco de paz, um momento declarado onde a realidade não estivesse tão pesada. Mas a constante sensação de que o chão poderia desabar sob seus pés mantinha seus pensamentos aflorados. Após alguns minutos, Camila desligou e virou-se para ele. Ele disse que há uma cláusula na venda que precisa ser revisada, algo sobre a propriedade ter um histórico problemático que não foi mencionado. Parece que a pessoa que vendeu não tinha total autorização. Então estamos em apuros, ele murmurou, tomando consciência de que aquela poderia ser mais uma barreira entre eles. O que Nilson não sabia era que essa situação abriria uma nova avenida de desafios, mas também revelaria a profundidade das intenções de Camila. Essa revelação faria com que ele repensasse tudo. Precisamos agir rápido, não podemos ficar parados, Nilson. Vamos verificar a documentação e procurar um outro advogado, se necessário. O olhar dela era intenso, cheio de determinação. Algo dentro dele se acendeu. Talvez essa adversidade, ainda que entristecedora, pudesse unir os dois como uma equipe. Você tem razão. Nós precisamos... Ele hesitou, buscando as palavras corretas. Precisamos nos unir de novo. Talvez seja a hora de deixarmos as mágoas para trás e focarmos no que realmente importa. O que Camila não disse, mas estava ali sutilmente, era o desejo de que aquela reviravolta os ajude a se entender melhor. Um suspense pairava entre eles. Podiam ver o desafio como mais um motivo para se afastar, ou, quem sabe, como uma oportunidade para construir um laço mais forte. Podemos fazer isso juntos, Nilson. Eu confio em você, ela disse. A sinceridade nas palavras dela quase aquecia o ambiente. Ele sorriu sem querer, sentindo que as sombras da raiva estavam começando a se dissipar. Enquanto se preparavam para enfrentar as próximas etapas, um sentimento de esperança começou a surgir entre eles. Mas antes que pudessem comemorar a pequena vitória, o celular de Nilson vibrou novamente. Ele olhou para a tela e viu que era uma mensagem de um número desconhecido. Suas mãos tremeram enquanto o abria, e uma onda de inquietação tomou conta dele ao ler. Você não deveria ter mexido com o que não é seu. A venda do prédio vai acontecer, custe o que custar. Agora, o que estava prestes a ser um novo começo para eles poderia se transformar em um pesadelo. O que significava aquela mensagem? E quem estava por trás dela? A angústia começou a surgir e a única certeza que Nilson tinha era de que a batalha estava apenas começando. A mensagem ainda brilhava na tela do celular de Nilson, suas letras se encarregando de criar um nó em seu estômago. Ele pôde sentir o tempo parar por um instante, enquanto a sala em torno dele deixava de existir. Tudo o que importava agora era aquela ameaça nebulosa que pairava sobre suas vidas, uma lembrança brusca de que a batalha que ele pensara estar vencendo agora se intensificava. Camila, percebendo a expressão no rosto do sogro, se aproximou. O que foi? O que a mensagem diz? Sua voz era um sussurro de preocupação, mas Nilson hesitou em dividir o peso daquelas palavras. É apenas alguém tentando nos intimidar. Não significa nada. Vamos nos concentrar no que podemos fazer.
Ele filtrou suas emoções, mas o olhar dela não deixava espaço para mentiras leves. Ela precisava da verdade. Nós temos que investigar isso. Precisamos descobrir de onde veio essa mensagem, Nilson, Camila insistiu. A determinação em sua voz se tornando uma âncora em meio à tormenta interna dele. Sim, vamos fazer isso. Ele finalmente respondeu. O que não sabia era que, por trás dessa determinação, havia mais do que apenas um desejo de resolver a situação. Havia uma chama queimando dentro dele, um desejo inesperado de proteger a relação que estavam tentando construir, mesmo que as cicatrizes do passado ainda o acompanhassem. Enquanto buscavam o advogado, cada batida do coração de Nilson parecia um lembrete de que o tempo estava passando. Eles precisavam agir imediatamente. A tensão no ar era palpável, e o compromisso que haviam feito naquele momento tornava-se um peso a mais sobre seus ombros. O futuro do prédio e de seus sonhos ecoava em sua mente, um lugar onde os dois poderiam finalmente ser uma família. Com a contratação de um novo advogado, os dois se sentaram em uma sala pequena e sem janelas. O cheiro de café impregnava o ambiente, mas isso não fazia com que a situação fosse menos sombria. O advogado, um homem de meia idade com aparência cansada, começou a explicar a complexidade do caso. A cláusula da venda estava cheia de armadilhas e mistérios. Era como desmontar uma teia de aranha feita com fios muito delicados e, ao mesmo tempo, extremamente resistente. Vocês precisam estar preparados. Esse tipo de situação pode abrir muitas portas, mas também pode trazer complicações. Precisamos analisar tudo com cautela, ele dizia, enquanto passava uma folha com algumas informações cruciais. Nilson e Camila trocavam olhares, uma linguagem silenciosa que falava de medo e coragem ao mesmo tempo. E se não conseguirmos? Nilson pensou, o pessimismo tentando fazer morada na sua mente novamente. Mas antes que esse pensamento pudesse tomar conta, ele viu a expressão determinada de Camila e se lembrou do que estava em jogo. Precisamos fazer isso, não só pelo prédio, mas por nós. A determinação dela atingiu Nilson como um soco no estômago. Ela estava certa. Era maior do que a estrutura em si. Era sobre eles, sobre reconstruir conexões perdidas, sobre encontrar um novo significado na dor e na luta. Após algumas horas de discussões e análises, uma sensação de urgência os envolvia. O advogado, após examinar todas as opções, sugeriu que eles reunissem provas ainda não exploradas, informações que poderiam mudar o rumo daquela situação. Vocês devem investigar quem está por trás dessa venda. O que sabemos é apenas a ponta do iceberg, ele alertou, o olhar severo como um aviso. Quando saíram do escritório, Camila segurou a mão de Nilson. Foi um gesto pequeno, mas significava tanto. Estou ao seu lado, Nilson. Vamos descobrir o que está acontecendo e enfrentar tudo isso juntos, ela disse, transmitindo uma força inesperada. Mas ainda havia algo em sua mente que perturbaria Nilson por noites a fio. O que significava aquela mensagem e quem estava disposto a fazer o que fosse necessário para garantir a venda. Quando a luz do sol começou a se pôr, uma nova sensação de medo misturada com esperança flutuava no ar ao seu redor. Quem será que está realmente por trás disso? Nilson murmurou. E a resposta para essa pergunta estava prestes a levá-los a um desfecho que mudaria suas vidas para sempre. O ar pesado daquela noite parecia conter todos os ansiosos pensamentos que preenchiam a mente de Nilson. O crepúsculo desenhava sombras longas na calçada, enquanto ele e Camila caminhavam devagar em direção ao carro. Cada passo soava como um eco de incerteza, mas a mão de Camila ainda estava entrelaçada à sua, como um lembrete constante de que não estavam sozinhos nessa. Vamos começar pela imobiliária onde o prédio foi vendido. Eles devem ter informações sobre o comprador, talvez até um histórico de transações. Camila falou, quebrando o silêncio tenso que os envolvia. Pode ser uma boa ideia. Se tivermos sorte, encontramos algo que possa nos ajudar. Nilson respondeu, tentando manter a esperança viva.
Ao entrarem no carro, a luz do painel iluminou os rostos deles, revelando um misto de determinação e preocupação. O que quer que estivesse por trás daquela mensagem era mais do que apenas uma simples intimidação. Sentiam que havia algo mais profundo em jogo, algo que, se não desvendado, poderia custar muito mais do que apenas um prédio. O caminho até a imobiliária parecia mais longo do que o habitual. Nilson não conseguia deixar de pensar nas ramificações de seus atos. E se tudo acabasse mal? E se eles perdessem, não apenas o imóvel, mas a própria relação? Essas perguntas o perseguiam como sombras, mas a força de Camila ao seu lado iluminava sua resistência. Ao chegarem, a imobiliária estava quase vazia. Clara, a atendente, era uma mulher jovem, com um sorriso amigável, mas a expressão de surpresa ao ver o casal indicou que algo mais grave poderia estar reservado. Nilson, que surpresa! O que traz vocês aqui? O tom dela era cordial, mas havia um ar de receio. Oi, Clara. Precisamos de algumas informações sobre a venda do prédio. Estamos preocupados com algumas coisas que surgiram após a transação. Nilson explicou, forçando um sorriso. Clara hesitou, olhando de um lado para o outro como se temesse que alguém pudesse ouvi-la. Essas vendas são complicadas. Eu só posso passar o que está no sistema. Mas se você tiver algum interesse específico, começou a dizer, mas não conseguiu terminar. Antes que Nilson pudesse responder, Camila interveio. Precisamos saber quem comprou o prédio e se houve alguma irregularidade nas negociações. Isso é importante para nós. A expressão de Clara mudou, evidenciando que ela estava prestes a revelar algo além do que era usual. Olha, eu não posso afirmar nada oficialmente, mas soube de rumores. Tem gente por trás disso que tem um histórico duvidoso. Não quero me meter em problemas, mas cuidem-se, especialmente com esse comprador. Ela sussurrou. O coração de Nilson disparou. Rumores? Quem seria essa pessoa? Você poderia nos dar mais informações? Um nome, talvez? Ele perguntou, tentando controlar a ansiedade que crescia como um fogo dentro dele. A atendente olhou ao redor novamente, com os olhos mais arregalados. É um sujeito que se conecta a uma série de negócios obscuros. Ele costuma fazer uma pressão psicológica para conseguir do que precisa. É alguém que você não deve subestimar. Enquanto ela revelava essas informações, Nilson sentiu o peso da responsabilidade aumentar. Estavam à mercê de alguém que poderia ser muito mais perigoso do que imaginavam. O que estava em jogo agora era a segurança da nova estrutura familiar que estavam tentando construir. Obrigada, Clara. Não sabemos como agradecer. Camila falou. A gratidão em sua voz colidia com o medo que a ideia de confrontar esse comprador gerava. Quando saíram da imobiliária, uma sensação de desamparo reinou entre eles. As palavras de Clara ecoavam em suas mentes e mais perguntas surgiam. O que fariam a seguir? Como ficariam em frente a uma pessoa com esse tipo de poder? Precisamos nos preparar e talvez procurar ajuda. Alguém que possa nos guiar, Nilson sugeriu. Camila acenou, mas no fundo sabia que a batalha estava longe de terminar. Enquanto se afastavam da imobiliária, a iluminação da cidade parecia mais fria, refletindo a nuvem densa de incertezas que os envolvia. Com a mente agitada, Nilson olhou nos olhos de Camila e perguntou: Você realmente acredita que conseguiremos vencer isso? O olhar dela, embora firme, reluzia com uma fragilidade que não passava despercebida. A resposta de Camila ficou presa na garganta, enquanto um novo desejo de luta surgia em ambos. Quais seriam os próximos passos em direção à verdade? E, sobretudo, quem realmente estava em sua cola? A noite continuava escura, e as ruas pareciam envoltas em um mistério que cada vez mais se tornava opressivo. Enquanto a cidade dormia, Nilson e Camila se recusavam a se deixar abater pela dúvida. Precisavam agir e, se possível, descobrir mais sobre aquele comprador enigmático. Talvez devêssemos falar com o advogado que cuidou da transação do prédio, sugeriu Camila, uma ideia brilhando nos olhos dela.
Se ele tiver acesso aos documentos, pode nos ajudar a encontrar pistas. Nilson assentiu, o plano começando a tomar forma em sua mente. Certo, vou tentar entrar em contato com ele. Mas ao mesmo tempo que tentava se organizar, ele não conseguia parar de pensar nas palavras de Clara. Quem era essa figura obscura que havia ficado com o prédio? O que ele queria verdadeiramente com aquilo? O carro parou diante do escritório do advogado. Uma placa enferrujada balançava ao vento e as luzes ainda estavam acesas. Era um sinal de esperança. Com um leve tremor nas mãos, Nilson saiu do carro enquanto Camila o seguia, sentindo a tensão no ar. Dentro do escritório, a atmosfera era pesada. O cheiro de papel velho e café esquecido pairava no ar. O advogado, um homem de meia idade com uma expressão cansada, o recebeu com um aceno. Nilson, o que posso fazer por vocês? Precisamos de informações sobre a venda do prédio. Você pode nos ajudar? Nilson começou, as palavras saindo carregadas de urgência. O advogado hesitou, como se ponderasse cuidadosamente o que revelar. Infelizmente, o que posso fornecer está limitado às informações contidas nos registros, mas... A pausa parecia se arrastar, provocando um nó na barriga de Nilson. Mas o quê? Camila perguntou, tomando a frente, o coração acelerando. Eu não queria criar alarde, mas houve várias consultas para a compra desse prédio antes de fechar a venda. O comprador final não é o único interessado, e de acordo com algumas ligações que recebi, ele não é alguém com quem se deva brincar. O advogado explicou, reunião a mão na testa como se tentasse dissipar uma dor de cabeça. Você sabe o nome dele? Perguntou Nilson, a adrenalina pulsando em suas veias. Ele usa alguns nomes, mas há um que aparece frequentemente, Tomás de Almeida. É um investidor que tem estado envolvido em questões controversas em várias vendas recentes. O nome ecoou na mente de Nilson como um sino. Tomás de Almeida? Conheço alguém que mencionou esse nome. Camila empalideceu ao ouvir. Se ele tem um histórico duvidoso, precisamos ser muito cuidadosos. O que você sugere, Nilson? Procurar informações mais concretas sobre ele, talvez alguém que já tenha lidado com ele diretamente. Precisamos entender suas intenções, Nilson respondeu, a voz firme. Ao saírem do escritório, o frio da noite parecia mais intenso, como se a própria cidade estivesse avisando-os do perigo iminente. Vamos a uma abordagem interna, talvez conversar com alguém que trabalhe ou trabalhou com ele, Camila sugeriu. A determinação em sua voz agora era contagiante. No entanto, a incerteza ainda pairava sobre eles. Havia medo, mas também um fogo crescente de determinação. A amizade e o amor que compartilhavam os tornavam invencíveis naquele momento. Antes de partirem, Nilson parou. Sua expressão se iluminou. Camila, o que você acha de voltar à imobiliária amanhã? Se Clara soube de rumores, pode ser que alguém mais tenha escutado algo. Ótima ideia, ela respondeu, um sentimento de esperança brotando entre eles. Assim que se afastaram do lugar, uma mensagem repentina vibrou no celular de Nilson. Ele atendeu, e a voz do outro lado trazia um aviso urgente. Você precisa ter cuidado, eles estão mais perto do que você imagina. O coração de Nilson disparou. Para quem era essa mensagem? E quem exatamente estava mais perto? A jornada deles apenas começara, e os desafios que enfrentariam eram mais perigosos do que jamais poderiam imaginar. E à medida que a noite se tornava mais profunda, cada passo parecia levá-los para mais perto da verdade, ou da ruína. O sol nasceu tímido no horizonte, filtrando raios de luz que pareciam tímidos, como se desconfiados do que estava por vir. Nilson tomou um gole de café, tentando reunir coragem. As palavras do advogado ainda ecoavam em sua mente. Eles precisavam de informações, e a imobiliária era o lugar perfeito para começar. Hoje é o dia, Camila, Nilson disse, tentando acreditar na própria determinação. Ela olhou nos olhos dele e sorriu. Seu semblante refletia um misto de esperança e preocupação. Se Clara tiver ouvido algo, pode ser a chave que precisamos, respondeu ela, comprimindo as mãos de ansiedade.
O caminho até a imobiliária parecia mais curto naquele dia, mas a tensão entre eles estava longe de dissipar. Ao chegarem, o movimento dentro da imobiliária era frenético. Corretores se apressavam de um lado a outro, ao passo que o cheiro de café fresco e papel novo preenchia o ar. Nilson sentiu um arrepio de expectativa misturado com medo. Cada rosto que cruzava seu caminho poderia ter alguma informação preciosa sobre Tomás de Almeida. Eles foram até a recepção e se apresentaram, pedindo para falar com Clara. A secretária, com um olhar desconfiado, garantiu que ela estava no segundo andar. A escada parecia infinita, mas o objetivo os alimentava. Quando finalmente encontraram Clara, ela estava ao telefone, gesticulando com intensidade. Cambaleante entre a ansiedade e a esperança, Nilson bateu levemente na porta. Clara interrompeu a conversa e sorriu ao vê-los. Oi, gente! Que bom que vieram! Sobre o que podemos conversar? A empolgação dela era contagiante. Nilson respirou fundo. Precisamos de informações sobre o comprador do prédio. O tal Tomás de Almeida. Clara empalideceu. Tomás? Eu ouvi algumas coisas, mas não sei se deveríamos entrar em assuntos tão complicados. Sua hesitação era evidente, mas o brilho nos olhos dela revelava que havia algo que ela queria compartilhar, mas não sabia se era seguro. Estamos correndo um grande risco, e precisamos saber se ele é uma ameaça real. Qualquer coisa que você souber pode fazer a diferença. Camila interveio, levando um pouco da pressão da conversa. Clara olhou pela janela, como se ponderasse as palavras. Ele era um dos compradores que tinha interesse no prédio, mas o que realmente me deixou inquieta foi o que aconteceu com a última propriedade que ele adquiriu. Algumas pessoas... Bem, elas desapareceram. E não apenas pessoas. Negócios inteiros mudaram de mãos rapidamente e mexeram com pessoas perigosas. Nilson e Camila se entreolharam, sentindo o peso daquela revelação cristalizar o medo em seus corações. Jaquetas de couro, olhares desconfiados. A imagem de um mundo que eles nunca quiseram sentir se formava diante deles. Mas o que podemos fazer? Perguntou Nilson, a voz embargada pela incredulidade. Eu conheço alguém que pode nos ajudar, um ex-funcionário dele. Mas não sei se será seguro. Ele pode estar sendo vigiado. Clara disse, tentando recompor a postura. Valeria a pena tentar. Nunca saberemos se não arriscarmos, Camila respondeu, a determinação fazendo seu olhar brilhar intensamente. Enquanto se preparavam para o que viriam a seguir, um medo insistente se instalou, como uma sombra na mente de Nilson. Será que realmente estavam prontos para enfrentar o que viria a seguir? Eles estavam prestes a se envolver em uma teia perigosa que poderia mudar suas vidas para sempre. Mas antes que pudessem organizar suas ideias e decidir o próximo passo, um estrondo ecoou na entrada da imobiliária. A porta foi aberta com brutalidade, e uma figura envolta em sombras entrou, trazendo consigo um frio glacial. Estamos aqui para falar sobre Tomás de Almeida, disse a figura, os olhos ocultos sob um capuz. Nilson sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O que exatamente eles haviam se metido? E o que eles podiam fazer agora? A tensão da situação crescia, e a verdade que tanto buscavam agora parecia mais distante do que nunca. O silêncio se instalou na imobiliária como se o tempo tivesse parado. A presença da figura sombria parecia sufocante, preenchendo o ambiente com um peso palpável. Nilson sentiu a adrenalina pulsar em suas veias enquanto tentava entender o que estava acontecendo. — Quem é você? Camila perguntou, com a voz tremendo, apesar da bravura que se esforçava para transmitir. — Alguns me chamam de mensageiro. Estou aqui para explicar. As consequências de se envolver com pessoas como Tomás, respondeu a figura, ainda coberta por sombras. Nilson percebeu que seus instintos o estavam alerta. Ele trocou olhares com Clara, que estava paralisada, os olhos arregalados. O clima de tensão se intensificou e ele tomou um passo à frente, impulsionado por uma mistura de medo e proteção. Nós não temos medo de você.
Só queremos saber a verdade sobre o Tomás, ele disse, tentando se tornar o mais firme possível. A figura soltou um riso baixo, que ecoou como um aviso. A verdade é uma gíria perigosa nos negócios ocultos de Tomás. Muitos a buscam, poucos a conseguem. Você realmente acha que pode lidar com o que vem a seguir? Camila se aproximou de Nilson, segurando seu braço, quase como um ancla. Estamos aqui porque queremos proteger o que é nosso. Temos o direito de saber. Ela defendeu com fervor. Coragem ou imprudência, a linha é tênue, respondeu o mensageiro, virando-se para Clara. Você tem amigos poderosos, Clara. Eles podem protegê-lo ou condená-lo. A escolha é sua. Nilson percebeu que Clara estava em choque. As palavras do homem a afetaram. Os muros invisíveis que ela construíra pareciam começar a se desmoronar. Ele não queria que Clara ficasse presa nessa teia e sentiu que precisava agir. Se você tem algo para dizer, diga logo. Não temos tempo a perder, disse Nilson, a ansiedade crescendo. A figura ergueu a mão. Você não vai gostar do que vou revelar, mas ouçam atentamente. Uma pausa gelada se instalou enquanto todos aguardavam com a respiração presa. Tomás não é só um comprador. Ele está conectado a uma rede muito maior do que você imagina. Pessoas que desaparecem, negócios que somem. Isso não é um acidente, mas uma mensagem. Ele é apenas a ponta do iceberg. Nilson, impotente, sentiu a raiva e a confusão se misturarem dentro dele. O que você quer dizer com isso? O que ele quer de nós? Você quer saber? Ele quer as suas vidas, Nilson. Do jeito que as pessoas limpam o chão, ele quer que você e todos da sua família desapareçam sem deixar rastro. A figura respondeu, a voz agora carregada de um tom sinistro. E a única forma de sobreviver é trabalhar para ele. Você terá que decidir o que está disposto a sacrificar. As palavras dele ficaram penduradas no ar, como uma tempestade prestes a eclodir. Nilson sentiu seu mundo desmoronar, o medo apertando seu peito. Mas nós não podemos simplesmente nos render a isso, Camila gritou, a voz se quebrando. Não podemos, nossos sonhos estão em jogo. Ele viu a determinação no olhar dela, e aquilo acendeu uma pequena chama de esperança dentro dele. Eles não eram apenas peças num jogo. Eram pessoas. E, apesar da escuridão que estavam enfrentando, ainda havia uma luta a travar. Vamos juntos, Nilson disse com firmeza. Não vamos deixar que o medo decida por nós. O mensageiro sorriu, passando os dedos pelo capuz, como se estivesse prestes a revelar um rosto familiar. Seus destinos estão entrelaçados, mas nem todos conseguirão suportar a verdadeira carga. Preparem-se, pois o que está por vir vai determinar mais do que suas vidas. A figura se virou, começando a se afastar, e Nilson sentiu um desespero crescente. Eram tantas perguntas sem resposta, e a verdade estava cada vez mais próxima, mas também mais perigosa. Espere! O que você realmente quer de nós? Ele gritou, mas o eco da voz do mensageiro já se afastava, quase se perdendo na agitação do movimento da imobiliária. Com a presença dele ainda palpável no ar, Nilson e Camila ficaram em silêncio, cientes de que agora estavam entrando em um jogo muito maior do que eles poderiam imaginar. E agora, o que fazemos? Murmurou Camila, o medo de um novo sorriso cruzando seus lábios. Nilson engoliu em seco, embora a determinação pulsasse em seu interior. Vamos atrás de Clara. Precisamos desse ex-funcionário. Isso é só o começo. Mas enquanto tomavam seu caminho, uma intensa sensação de que estavam sendo observados se instalou neles. O que mais estava prestes a ser revelado? Que perigos estavam à espreita no caminho à frente? Nilson e Camila deixaram a imobiliária, a tensão ainda pairando no ar como um nevoeiro opressor. O olhar de Clara, perdido e angustiado, o acompanhava. Eles não podiam mais ignorar a gravidade da situação. O mensageiro havia lançado uma sombra em suas vidas, e agora a única certeza era que estavam emaranhados em algo muito mais complexo e perigoso do que qualquer um deles poderia ter imaginado.
O caminho até o café onde Clara costumava se encontrar com o ex-funcionário era curto, mas cada passo parecia pesado. A mente de Nilson estava a mil, repleta de pensamentos caóticos e perguntas sem resposta. O que eles fariam com as informações do mensageiro? E, acima de tudo, como poderiam proteger suas famílias? Não podemos voltar atrás, Camila disse, quebrando o silêncio. Precisamos saber o que mais o Tomás pode ter feito. Ele não pode continuar com isso impune. Nilson assentiu, o coração acelerado. Concordo. Se realmente existem pessoas desaparecendo, temos que agir. Não é só a nossa vida que está em jogo, é a de todos ao nosso redor. Assim que chegaram ao café, o aroma do café fresco invadiu suas narinas, mas a sensação de conforto foi rapidamente substituída por uma ansiedade palpável. Clara estava lá, sentada em uma mesa no fundo, com um olhar distante perdido em suas próprias aporações. Quando ela viu Nilson e Camila, as nuances da preocupação dançaram por seu rosto. Vocês encontraram alguma coisa? Clara perguntou, sua voz dançando entre esperança e medo. Nilson respirou fundo, tentando reunir coragem. Sim, o mensageiro... Ele nos contou algumas coisas sobre Tomás. Ele está envolvido em algo muito maior, Clara. Precisamos da sua ajuda. A confusão tomou conta do rosto de Clara enquanto ele falava. Mas o que isso significa? O que você ouviu? Camila pegou a mão de Clara, apertando-a. Significa que precisamos agir. Não podemos ficar parados enquanto ele mexe com nossas vidas e sonhos. Você sabe onde podemos encontrar mais informações sobre o Tomás e essa rede? Clara hesitou, e por um breve momento o pânico tomou conta de seus olhos. Eu não sei, mas uma vez ouvi rumores entre alguns dos clientes. Pessoas que se afastaram, que pareciam ter medo. O que eles falavam tinha a ver com negócios obscuros. Nunca pensei que pudesse ser verdade. Nilson fez uma pausa, processando as palavras dela. Estamos arriscando tudo, Clara. Se houver alguém que possa nos ajudar, precisamos descobrir agora. Não temos tempo a perder. Eu conheço um lugar, Clara finalmente disse, a determinação começando a tomar forma em sua voz. Um bar que alguns clientes costumavam frequentar. Eles falavam de coisas estranhas e negócios que nunca pareciam claros. Pode ser nosso único caminho. Com essa informação, a energia na mesa mudou. Uma chama de coragem começou a surgir dentro deles, ainda que a preocupação não desaparecesse. O que mais eles poderiam encontrar naquele bar? Que segredos estavam por trás dos olhos arregalados e vozes sussurrantes que habitavam aquele mundo sombrio? Vamos lá, então, Nilson decidiu, já se levantando. Não podemos desperdiçar essa oportunidade. Enquanto caminham em direção à saída do café, uma sensação de que um perigo iminente o seguia começou a incomodar Nilson. Seria apenas o nervosismo da incerteza? Ou tinha algo mais, algo que ainda não compreendiam? De repente, o telefone de Camila tocou. Ela checou rapidamente. É uma mensagem. É do meu irmão. Ele diz que está em apuros. O pânico tomou conta de sua expressão. Vamos, precisamos ir até ele. A urgência os impulsionou em direção à porta, mas uma interrogação persiste na mente de Nilson. O que mais a rede de Tomás poderia ter planejado para eles? E o que realmente significava a ligação de Camila nesse momento crítico? A estrada parecia interminável enquanto Nilson e Camila corriam em direção ao local indicado por seu irmão. O coração de Nilson pulsava intensamente, a cada batida ecoando a urgência da situação. A mensagem tinha um tom de desespero. Ele pressentia que se aventuravam em um território mais perigoso do que imaginavam. Ele disse que está em um bar perto da Praça do Ciclista. É aqui perto, Camila falou, a voz trêmula, mas determinada. Nilson apertou o volante, as dúvidas dançando em sua mente. O irmão de Camila poderia estar em um aprieto sério. A possibilidade de algo ter dado errado o deixou inquieto. Chegaram ao bar. Era um lugar sem grandes atrações, mas com um ar de desconfiança que podia ser sentido desde a entrada.
A música alta e as conversas desencontradas faziam o ambiente parecer ainda mais caótico. O coração de Nilson acelerou. Ele queria encontrar Ezequiel e averiguar o que estava acontecendo. Está tudo bem? Vamos encontrar ele e agir, Camila disse, a mão envolvendo o braço de Nilson, como um lembrete de que eles estavam juntos. No momento em que entraram, um clima tenso invadiu o ambiente. As mesas estavam ocupadas por figuras sombrias, cada uma com seu próprio ar de segredo. Nilson sentiu a pressão aumento, como se todos os olhares estivessem voltados para eles. Ele se aproximou do balcão e pediu ao bartender. Estamos procurando um cara chamado Ezequiel. Ele é meio que nosso. A resposta levou um tempo até chegar, mas o homem atrás do balcão revelou uma expressão de reconhecimento. Ele estava aqui, mas saiu depressa. Algo sobre receber uma ligação. Estava nervoso, disse, enquanto observava a movimentação desconfiada de Nilson e Camila. Era um aviso silencioso. Essa não era uma boa hora para ficar. Sabemos onde ele pode estar, Camila disse ansiosa. Precisamos ir atrás dele. Pode ser perigoso. Cuidado, se ele estava em perigo, pode ser que vocês também estejam. O bartender falou, mas um olhar de foco e determinação tinha tomado conta de Nilson. Precisamos ir. Vamos descobrir o que está acontecendo, ele disse, puxando Camila para fora do bar. As ruas estavam sombreadas, a luz dos postes dançava irregulares, enquanto eles se apressavam. O medo do desconhecido estava em suas voltas, mas agora era um ponto de honra. A necessidade de proteger a família era mais forte do que qualquer dúvida. Seguiram para a última localização que Ezequiel estava, um apartamento antigo no bairro da Liberdade. Ali, o peso do medo se tornava quase tangível. O que eles encontrariam? Enquanto subiam as escadas, uma sensação de impotência os acompanhava. Ao alcançarem o andar, a porta estava entreaberta. O coração de Nilson disparou. Um mau pressentimento tomou conta dele. Ezequiel! Ele gritou, mas a resposta foi apenas um eco distante. Entraram com um misto de receio e determinação. A luz filtrava-se através de janelas sujas. Você está bem? Onde você está? Camila chamou novamente, a voz ansiosa cortando o silêncio pesado. Então, o que poderiam ter sido passos se tornaram sons de luta, e a realidade atingiu Nilson como um soco. Havia alguém lá dentro. Ele viu sombras projetadas nas paredes, uma luta sem som que clamava por socorro. Com um impulso, meia dúzia de emoções tumultuadas correram pela corrente sanguínea de Nilson. A porta se abriu, e um grito abafado cresceu. Ezequiel estava lá, em pé, lutando contra dois homens encapuzados. Sem pensar, Nilson avançou. Ele gritou pela adrenalina que pulsava em seu corpo. Saia dele! E a luta se intensificou. Um empurrão foi o suficiente para desestabilizar um dos homens, enquanto Ezequiel aproveitava a oportunidade para se desvencilhar. Camila rapidamente se juntou à briga. Saia da minha família! Ela gritou, atacando com coragem. A dinâmica de combate era caótica, mas a determinação os uniu ainda mais fortemente. O homem que chamado de Tomás aparecia em suas mentes em cada movimento. Preciso de vocês, Ezequiel disse, entrelaçado na luta. Com um gesto ágil, Nilson conseguiu derrubar um dos homens, enquanto Ezequiel, agora recuperado, lidava com o outro. O barulho da briga ecoava pelo prédio e a tensão era palpável. Você não vai conseguir, Tomás! Ezequiel gritou, liberando uma sequência de socos que pareciam destruir as barreiras do medo. Finalmente, com um golpe decisivo, a coragem triunfou. Os homens recuaram, um deles fugindo pela porta. E era isso que Nilson precisava. Essa fuga mostrava a eles de que estavam em uma guerra que nunca escolheram. O trio ofegante se reuniu, sentindo a adrenalina de uma vitória improvisada, mas a realidade ainda parava. O que aconteceu? O que eles queriam? Nilson questionou, a gravidade do momento ressoando em seu peito. Ezequiel se recompôs, suado e amedrontado.
Eles estavam atrás de informações sobre o prédio. Falavam sobre um acordo que precisava ser cumprido. Você se meteu em algo perigoso e eu não queria que vocês estivessem envolvidos. Nilson olhou para Camila, seu olhar refletindo as cicatrizes da luta que estavam enfrentando juntos. Um sentimento de força crescendo dentro dele. Não vamos nos esconder. Agora sabemos que somos parte de algo maior e mais forte. E isso nos inclui. Ali, no apartamento bagunçado e em desordem, entenderam que não estavam sozinhos. A ligação entre eles se fortaleceu em meio ao caos. Juntos, estavam prontos para confrontar Tomás de Almeida e descobrir a verdade de maneira definitiva. E naquele momento, o que começou como um golpe na traição se transformou em uma jornada pelo que realmente importava. A família, a luta pela verdade e a coragem para enfrentar o que viria pela frente. Agora, o que realmente importava era seguir em frente, entrar na batalha. E nisso, eram mais do que apenas indivíduos lutando. Eram uma força potente e inabalável. Se você leu tudo isso e curtiu, não perca tempo. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionantes. Deixe um like agora. Isso ajuda demais o nosso alcance. Comente suas reações e teorias sobre essa conclusão. Queremos saber sua opinião. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa história. Não espere nem mais um segundo para apoiar o canal. Você é parte fundamental desse projeto.